Olá a todos. Neste vídeo eu vou abordar como usar corretamente a retração de Fibonacci no mini índice. Ok? Então, se você tem alguma dificuldade na compreensão dessa ferramenta, retração de Fibonacci, ou ainda não compreende absolutamente nada sobre a retração de Fibonacci, preste bastante atenção nessa videoaula. Eu estou com o gráfico aberto aqui da última sexta-feira, no J16, mini contratos futuros do Ibovespa. Aquela sexta-feira foi dia 7, dia 8. Ok, dia 8 de abril de 2016. Eu estou com o gráfico aqui aberto. Nós traçamos algumas linhas já. E ele será palco, será a nossa ferramenta, será palco da nossa ferramenta de estudo, que é a retração de Fibonacci. Então, vamos para, eu estou no site aqui tradevion.com, fazendo análise gráfica. Vamos aqui para uma breve introdução do que aconteceu naquela sexta-feira. Na quinta-feira, no dia anterior, no caso no dia 7, o mercado fechou aproximadamente ali em 48.580 pontos. Ele deu um gap de aproximadamente 900 pontos. Eu estou aqui o indicador ponto de pivô. Médias móveis 17, 34, 72 e 100. E a média móvel VWAP também. Todas elas aplicadas à abertura do candle e exponenciais. Time de 1 minuto, candlestick, em outra aba, em outra janela, o time de 15 minutos, candlestick. Após ter dado esse gap de 900 pontos para cima, indo até ali a região dos 49.680, o gráfico continuou subindo e veio aqui ao ápice dessa R4 em 50.570 aproximadamente. Ok, pessoal, nós vamos falar aqui sobre retração de Fibonacci, aplicação prática da retração de Fibonacci, principalmente na reversão, na detecção da reversão de tendência. Como é que a gente usa essa ferramenta para reforçar a leitura da reversão de tendência. Porém, antes de falar sobre retração de Fibonacci propriamente dito, é interessante nós falarmos um pouco sobre algo que está intrinsecamente ligado com os parâmetros de Fibonacci, que é o famoso retângulo dourado. Ok? Então, esse retângulo dourado, cuja medida A, a razão da medida A, ok, pela medida B, é aproximadamente 0,618. Esse pequeno comentário sobre o retângulo dourado e a ferramenta de retração de Fibonacci vem reforçar, né, a nossa credibilidade na ferramenta. Okay? Ou seja, esse lado A
ele é 61,8% aproximadamente desse lado B. Aproximadamente, ok? Essa razão é a razão racional. Irracional. Então, aproximadamente, ok? 0,618, né? Ou seja, 61,8% desse lado B. E o retângulo dourado, ok? O retângulo dourado diz que não sei se crenças esotéricas, Deus ou a própria natureza, né? Que todas as medidas dos elementos do cosmos, tanto do micro quanto do macrocosmos, estão atreladas a esta razão aqui, que é o 0,618. E de onde vem tudo isso? Vem desta lógica aqui, ó. Antes de tudo, havia o nada. Então imagine que esse branco é o nada. Após o nada veio tudo, claro, né, obviamente. Bem, então, quando o primeiro elemento passou a existir, nós poderíamos representá-lo simplesmente por este pequeno ponto aqui. Tá aí. Se dermos o zoom nessa figura, certamente nós vamos encontrar essa outra figura aqui, ó, um círculo rachurado, né? Que é um círculo preenchido. Tá? Não preenchi ele aqui, mas imagine que ele está preenchido. Tá aí ele. Ok. Né? Agora imagine que para que esse elemento único ele possa desenhar todos os outros elementos que conhecemos na natureza, no macrocosmos e no microcosmos, as galáxias e todo o universo subatômico, ele tenha que ter clones dele criados. Ele tem que criar outros clones dele, no mínimo, e se multiplicar. Ou alguém ou alguma coisa vem e cria clones dessa primeira partícula aqui. Então, se nós criarmos clones desse primeiro elemento, deixa eu ver se eu consigo. Olha só que figura vai aparecer. Mais ou menos isso aqui, pessoal. Mais ou menos isso aqui, olha. Que aqui é compreendendo o retângulo de ouro e a relação dele com Fibonacci. Por que o crédito na ferramenta de retração de Fibonacci? A explicação é até meio espiritualística. Ou seja, seria um elemento circular ou esférico no centro e outros 6 elementos para dar início a esse design ao redor. Ou seja, a matriz do universo, o seu primeiro design é um desenho hexagonal. Okay? Esse desenho nós vemos aí nos fragmentos de luz, nos flocos de neve, no casco das tartarugas. Né? E desse hexágono, né, é possível extrair todos os outros designs da natureza. Bem, a questão é que o retângulo de ouro ele aparece exatamente aqui dentro. Essa figura aqui, ó. Okay. Essa figura aqui. Essa figura aqui, que aparece no centro, a medida do lado menor dividido pela medida do lado maior é exatamente a razão de ouro, a razão dourada. E o lado maior dividido pelo lado menor é o número φ, que é 1,618 aproximadamente. Ok? Bem, ou
Nós poderíamos ter uma outra explicação, também meio esotérica ou espiritualística, ou chamem como bem entender. Opa, um quadrado. Que seria um quadrado ok, desse quadrado do meio para o ângulo do canto. Isso. Nós vamos traçar um arco agora. Sim. Mais ou menos assim. Isso. Ok. E, novamente, nós caímos no retângulo dourado, onde essa distância aqui, do lado menor, dividido por essa distância aqui, esse lado maior, também é a razão dourada, que é aproximadamente 0,618. E olha só que interessante como esse quadrado se completa parecido com essa figura aqui. Se eu colocar outro quadrado contraposto aqui embaixo, olha só quem vai aparecer aqui. Um círculo. Ok? Então, dois quadrados contrapostos inseridos dentro de um círculo. É uma figura que de alguma forma se relaciona com essa outra aqui. Certo? Dentro desse quadrado, dentro desse círculo, nós teríamos outros dois quadrados contrapostos nesse sentido aqui. Bem, em cima dessa geometria, tem até um tema chamado geometria sagrada que estuda todos esses conceitos. Em cima dessa geometria, nós temos os valores de φ e o valor da razão dourada, que é 0,618. E aí vem todos os números daquela questão da sequência de Fibonacci e por aí vai. Ok, o que nos importa, no fim das contas, dessa explicação mística, se assim podemos dizer, é que temos um lado maior, temos um lado menor, que é o centro de toda essa matriz. E a razão do maior para o menor é 61,8%. Tendo compreendido esse conceito que reforça o nosso crédito na ferramenta de retração de Fibonacci, ou até mesmo na ferramenta de projeção, vamos agora para o gráfico da sexta-feira. Pois bem, esse aqui é o gráfico da sexta. Ok? Vamos analisar quantas entradas certeiras poderíamos executar operando esse gráfico da sexta-feira, certo? Utilizando aí a ferramenta de retração de Fibonacci no reforço das nossas tomadas de decisão. Porque além da ferramenta de retração de Fibonacci, nós vamos nos munir de outros conceitos. Resumindo, pessoal, esse gráfico da sexta, basicamente, ele apresentou uma entrada, que foi aqui no começo do trade pela manhã, de compra. O seu ápice de tendência de compra foi, esse horário está dizendo 17, mas aqui no Brasil é 18 horas e 10 minutos aproximadamente. Quantos pontos? Quantos pontos, né? Vamos ver. Quantos pontos está aqui? Para R4, aquela resistência lá em cima, nós temos aí 720 pontos aproximadamente.
É óbvio que a nossa saída seria numa região bem menor, né? A saída geral. A gente explica já isso aí, essa questão da quantidade de capital na entrada e a quantidade de capital na saída. Depois, na reversão confirmada de tendência de venda, nós tivemos onde está essa mãozinha aqui, uma entrada de venda, que teve o seu ápice aqui na VWAP, e uma entrada de compra aqui no fim da tarde, que teve o seu ápice aqui nesse pequeno cubo. Ou seja, uma, duas, três entradas certeiras, né, com saídas no lucro aproximadamente. Só isso. Só isso. Né, algo que nós vamos constatar aqui nesse estudo. Agora, como eu indico, né, como eu aconselho lá no meu curso, ok? É possível aqui, para agariar lucro com uma segurança maior, eu recomendo, né, é interessante, que se agareie, faça 4 agariações de lucro na subida de uma rampa dessa aqui. A primeira em 100 pontos, a segunda em 150 pontos, a terceira na reversão de tendência, no fim da tendência, no rompimento dessa região da média de 34, e a quarta quando realmente a tendência acabar após a média de 100. Ok? Nós vamos ver isso aqui. O stop loss que uso é de 150 pontos. Recomendo entre 100 e 150. Então vamos lá. Começo da manhã, o trader abriu aqui. Estamos usando a média móvel VWAP. Vou dar um zoom. E a VWAP de cara, junto com, apesar que as linhas de resistência e suporte estão bem distantes aqui, mas a VWAP deu compra. Okay? Uma vela forte de compra, desceu para corrigir aqui essa região. E nesse candlezinho verde aqui, ó, compra topado. Okay? Aqui, candlezinho verde solto, movimento forte de compra, certo? Essa compra, como eu comentei lá no início, ela vai se estender até aquele ápice lá em cima, lá, ó, aqui, ó, certo? Como é que nós vamos conseguir passar por dois vales, certo? Dois vales complicados, dois vales tentadores. Acho que a palavra correta seria essa. O primeiro é essa região aqui, ó, em que o gráfico despenca geral numa posição vendida, tentando o trader, o operador, sair totalmente da posição aqui, ok? Porque ele rompe a média de 34, rompe a VWAP, e acontece outra coisa também aí que a gente vai ver já. Pois bem, indo aqui para o começo, entramos comprado aqui nessa região, vamos agariar em 100 e em 150 pontos, vamos agariar lucro. Em 100 pontos vamos tirar 25% do capital e em 150 os outros 25%, vai ficar apenas 25% do capital no jogo, em operação. A questão é que da entrada daqui, ó, dessa velinha verde aqui, ó, solta, compra na VWAP, as médias móveis geralmente ficam cegas e outros indicadores também ficam cegos. O próprio MACD também no início do pregão. Apesar que aqui está formando uma linha de tendência de baixa, aqui está formando uma linha de tendência de alta e na VWAP deu compra. Desse candle para o topo, a nossa possibilidade aí foi de 280 pontos. Aqui, ó, 280 pontos. Ou seja, em 100 pontos, agariamos lucro. Tudo aconteceu antes dessa R3. Aqui 160 e 100 pontos onde foi aqui, pronto, nessa região, certo? Agariamos lucro em 100 pontos, em 150 e agora estamos com 50% do capital em operação comprados.
O gráfico, aparentemente, ele deu sinal de uma reversão de tendência, de que iria vendido. Ok? Por quê? Olha só, ele se aproximou aqui dessa zona aqui, ó, da VWAP, certo? Olha só, aqui do ponto de entrada mesmo aqui, ó, nessa linha aqui, muito próximo, diferença de menos de 5 pontos talvez, né? Ele rompe aqui a média móvel de 34 períodos. Aqui nos 15 minutos, olha só o que acontece. Ele vai romper a mínima do candle anterior, a mínima do segundo candle anterior e vai buscar aqui essa região de suporte da mínima do terceiro candle anterior. Ou seja, é uma sombra, né? É uma sombra que realmente tenta o trader a sair da posição comprada e para vendida. Até mesmo porque ainda tem capital aqui em jogo. Nossa recomendação é a variação de lucro em 100, 150 e na reversão de tendência. Mas por que aqui não entramos vendido? Se temos uma informação de venda na média de 34, né? Temos uma informação de venda na VWAP, temos uma informação, várias informações de vendas aqui nas médias, né, de 15 minutos. Pois bem, no rompimento do primeiro candle aqui, ou do segundo candle aqui de 15 minutos, desde que a média móvel de 34 períodos, 34 também é um dos números da sequência de Fibonacci, ok? E a própria VWAP ela seja rompida, ao invés de continuarmos com todo o capital, a gente tira outros 25% do capital, ou seja, fica apenas um quarto do capital em operação. Ou né, já que a média móvel de 100 lilás está muito distante aqui de participar desse jogo, nós podemos deixar os 50% ainda do capital em operação. Okay? Então aí fica a critério de cada um. Pois bem, o gráfico despenca, todas as informações estão apontando venda. Por quê? Por que permanecemos comprados? Pessoal, retração de Fibonacci aqui. Vou pegar a ferramenta. Okay? Não estou com 50% traçado na minha retração. Estou de 0 a 100 e com o 38.2 e o 61.8. Vou traçar aqui, ó, dessa base para o ápice da tendência aqui. Vamos ver o que essa ferramenta nos diz. Ok, olha só o que aparece. O gráfico ele começa a despencar, passa pela média de 17, fura R3, certo? Aqui nessa linha amarela, ele arrebenta a mínima do candle anterior de 15 minutos, ou seja, esse candle aqui, ok? Continua despencando, fura a média móvel de 34 períodos, certo? Nessa região aqui, ó, a gente poderia realmente fazer uma reduzida de mão, ok? Ou não, fica a critério de cada um. Fura VWAP. No Fibo, ele fura 38,2%, ou seja, já vai em 38,2% de retorno. Continua despencando, só que, voilá, aqui ó, 61,8% aqui. Veja que não chegou nem perto. Ou seja, a reversão de tendência realmente ela só seria confirmada caso essa linha de 61,8% desse volume do preço fosse violada. E se principalmente abaixo dessa linha começasse a se formar candles soltos. Ou, no mínimo, candles, um candle que furasse entre 30 e 50 pontos abaixo dessa linha. Por quê?
Porque a média de um candle de 1 minuto é de 30 pontos. Ok? É entre 30 e 50 pontos. Então, se aparecesse um candle que atravessasse algo em torno de 40 pontos, pelo menos aqui, okay? 40 pontos abaixo dessa linha, aí sim nós temos uma confirmação topada de reversão de tendência e de entrada vendedora, porque teríamos aí também formado uma fortíssima LTB, ok? Então aqui o Fibo confirmou que nessa posição, neste caso, para este gráfico da sexta, permaneceríamos na compra, ok? Poderia ter uma redução de mão aqui, certo? Então 100, 150, uma redução de mão nessa região, estamos com o quarto do capital comprados aqui. E o gráfico vai, estoura, volta, estoura comprado. Veja essa linha aqui da mínima do candle anterior, ele volta e arrebenta aqui, nesse momento aqui, ok? Nesse momento aqui, vamos voltar lá para o gráfico de 15 minutos. Foi essa região aqui, certo? Nós nos preparamos para, veja que essa LTB aqui, ó, linha de tendência de baixa foi rompida, a 38,2 foi rompida, a 34,17 foi rompida para cima, e na R3, ok? Na R3 aqui, ó, vamos para o gráfico de 15 minutos, na R3 aqui, ó, nessa região, nós poderíamos já lançar aí compra, ok? Nós poderíamos lançar compra nessa região aí da R3, certo? Poderíamos já lançar compra aqui os outros 3/4 do capital que está fora do jogo, nessa compra aqui, certo? Poderíamos lançar compra aí, já aqui, ó. Por quê? Porque temos todas essas confirmações aqui, ó, de que não foi uma reversão de tendência, totalmente, certo? Então o gráfico ele sobe, poderíamos executar a compra, ao invés aqui da R3 poderia ser nessa região das médias móveis aqui 17,34, porque o gráfico ele se afasta da média e volta para a média, se afasta da média e volta para a média. Então no retorno na correção, aí também poderíamos executar uma compra aqui e entrar de mão cheia novamente, ok? E lembrando, 100, 150 pontos pagaria aí lucro em 1/4 e 1/4. O gráfico sobe, certo? Estoura comprado aqui, tá? Ele vai e compra. Outro ponto interessante que a gente poderia executar a compra aqui também é nesse rompimento aqui, ó, da máxima do candle anterior, certo? Então nessa segunda linhazinha cinza, deixa eu ver, dois topos aqui. Pronto, aqui poderíamos entrar comprados aqui também, uma opção também, né? Apesar que houve uma correção forte, porém como o nosso loss é de 150, aqui teria sido estopado, né? Então o ideal realmente não seria entrar lá em cima não, tá? O ideal seria entrar nessa região aqui essa linha de resistência quando ela foi rompida. Então o gráfico subiu, ok? Entrar de mão cheia aqui, ó. Não lá em cima. E nos candles de 15 minutos, ele começou a fazer aí topos e fundos ascendentes. Foi ao ápice até lá em cima. Vamos lá para aquela região de cima. Deixa eu apagar esse Fibo. Ok. Vamos lá. Ok, pessoal. Chegamos aqui no topo.
Veja que o gráfico ele se aproximou muito dessa linha de resistência aqui, dos 50.560 pontos aproximadamente, porém não tocou e agora começa a despencar. Novamente nós vamos atrás dos nossos indicadores conselheiros para tomar uma determinada posição. Agariamos lucro em 100, 150 pontos. Metade do capital está em jogo. Okay? Quando a média móvel, quando o preço ele entra na região das médias móveis, aí fica a critério de cada um, é um momento em que se pode injetar novamente o capital que foi tirado, até que realmente essa confirmação da tendência acabe. Mas entrou aqui, ó, compra novamente, vai ao ápice, entra aqui, compra novamente, sobe, agareia lucro, 100, 150 pontos. Ok, bem, vamos aqui para essa região, o gráfico veio descendo, ele rompe a média móvel de 34, aqui no candle de 15 minutos, aqui ele arrebenta a mínima do candle anterior, certo? Olha lá, arrebenta a mínima do candle anterior, desce. O candle seguinte também, o seguinte também, são 3 velas vermelhas de 15 minutos cada uma, ou seja, 45 minutos. Só velas vermelhas, uma LTB é formada aqui, ó, muito forte a LTB. E o gráfico vem fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, teoria de Dow se preparando para derreter, forte tendência de baixa. Nós estávamos na posição de compra. Aqui em cima a gente tira um quarto, aliás, do capital, fica com apenas um quarto no jogo aqui comprado e ele derretendo. Agora a pergunta é, diminuímos a mão mais uma vez. Tirar ou não tirar esse um quarto que ficou já entrar vendido? Pois bem, pessoal. A reversão de tendência ela vai ser confirmada totalmente quando essa média móvel violeta de 100 períodos for violada. E quando realmente o preço começar a desenhar valores bem mais baixos que essa média móvel aqui, vir cá para baixo. Aí nós vamos pensar numa saída total. Porém, o que aconteceu? Essa média móvel de 100 períodos ela foi realmente violada. Nós tivemos confirmação realmente aqui, ó, nessa região dos candles de 15 minutos mostrando topos e fundos descendentes. Porém, segundo a nossa ferramenta de Fibonacci de retração, aqui, olha só o que aconteceu. A pernada de compra, ok? A pernada de compra dessa tendência aqui, ó, ela se inicia nessa região baixista aqui, ó. Por que aqui e não aqui? Já que tanto aqui como aqui o preço está cruzando as médias móveis de 17,30. Por dois motivos. Primeiro motivo, o preço aqui deu um movimento forte de alta, fez uma correção de baixa, ok? E aqui nós vemos claramente que é muito maior que 61,8%. Ou seja, ele tentou aqui e vendido, ou seja, mas não conseguiu, não teve força, não foi. E aí ele subiu e compra, né? Então ele confirmou aqui que com essa visão que a tendência era comprada. Vamos aqui para os candles de 15 minutos para a gente compreender melhor. Deixa eu ver aqui tendência de compra. Aqui. Vamos lá, tendência de compra.
Isso mesmo. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Aqui no candle de 15 minutos, olha só. Olha só, se nós descermos aqui os fundos ascendentes no candle de 15 minutos, nós vamos ver que o fundo máximo dessa última pernada de tendência forte, essa última pernada, ela tem o seu início nesse fundo máximo aqui, ó, que é os 50.165 pontos, ok? E vai ao ápice aqui, 50.525. Então, 50.165 pontos, que região é? É esse primeiro fundo aqui. Olha lá. 50.168 pontos aproximadamente, 165. E não esse aqui. Então, essa pernada aqui, ó, de tendência de compra forte, nós poderemos entender que ela não iniciou aqui, e sim aqui nessa região. Tendo iniciado aqui, temos todas as confirmações desse lado aqui de que o gráfico vai derreter vendido. Vamos traçar a nossa ferramenta de Fibo para ver se realmente essa venda procede. Ok, pessoal, a ferramenta foi traçada. Ok, a ferramenta foi traçada. Aqui nós temos a 38.2, foi violada várias vezes e o gráfico derrete. 61.8% desse percurso aqui, o gráfico desceu para corrigir. É essa linha aqui que vocês estão vendo. Pois bem, o que é que está nos mostrando aqui esse cenário? Algo simples, a tendência de compra não acabou. Porque veja que essa média, esse valor de 61,8% aqui, essa resistência, ela foi violada várias vezes. Porém, o preço ele permaneceu conflitando com a linha, ou seja, aqui, ó, aqui, em nenhum momento apareceu um candle solto aqui embaixo. Pode averiguar aí, ó. Ou seja, a tendência de compra não havia acabado, foi apenas uma correção. O preço desceu para fazer uma correção aqui em cima dessa resistência e voltou a subir. E os candles soltos vieram aparecer em cima e a tendência realmente seguiu compra. Olha esse martelo aqui, ó, de rejeição. Ok. Outro detalhe é, como eu falei, o candle de 1 minuto ele tem um comprimento de corpo, né, de máxima a mínima de aproximadamente 30 a 50 pontos. Pessoal, a quantidade máxima de pontos que o gráfico conseguiu atravessar da linha de 61,8% foi 36 pontos, ou seja, totalmente dentro da faixa de se permanecer comprado. Okay? Eu sei que vai do critério de cada um, mas é a minha dica. Okay? Permaneceu comprado, obviamente com a mão menor. Ok? Agora o gráfico sobe com força para explodir na compra aqui. Né? E onde a gente pode lançar mais compra, né, para subir junto. Lembrando, 100, 150 pontos HRI é lucro. E se prepara para a reversão na média de 34, na média de 100. Vamos ver aqui. Está aqui. O momento foi esse. Desceu aqui, ó. Arrebentou aqui. Nesse momento ele arrebenta a máxima do candle anterior. Ok. E como eu tenho aqui como mínima, certo, pessoal? Eu posso entender pela ferramenta de Fibo para entrar de mão cheia
que a minha reversão de tendência realmente aconteceu. Tá? Eu já estou comprado. Agora, aconteceu onde? Tá? Onde? O rompimento desse candle aqui, de 15 minutos anterior, e esse aqui, ó, certo? Exatamente neste ponto aqui, ó. É exatamente neste ponto aqui, ó, certo? Aqui, nessa região. Ok? Nessa região aqui a gente pode lançar mais compra, certo? O gráfico desce, aí realmente ele continua fazendo, confirmando a posição comprada para esse movimento que nós analisamos lá do começo. Estoura comprado até aqui em cima. Então agariamos lucro aí de 100, 150 pontos mais uma vez. E aqui partimos para a reversão de tendência. Aqui realmente vai acontecer uma reversão de tendência. Média móvel de 34 violada. Primeiro candle de 15 minutos violado também. Aqui a gente faz uma parcial de lucro. O gráfico continua descendo. Fura a média móvel de 100. Ok? Confirma a venda aqui nos candles de 15 minutos, fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, nós queremos operar a favor da tendência. Ok? E o mais importante, a ferramenta do Fibo, certo? No Fibo, se nós traçarmos dessa região, desse fundo, para o ápice da tendência lá, nós vamos ver que a região de 61,8%, 61,8% que é essa região aqui, ó, né? Houve um pullback, mas ela foi violada, certo? Foi violada e foi violada com um candle vermelho bem grande. E ela desce e vem até aqui embaixo. Nessa venda que não houve calor, nós agariamos aí 100, 150 pontos e partimos para a reversão de tendência. Mão cheia aqui, nesse ponto, ó, média de 34, rompimento do candle de 15 minutos, do candle anterior, aqui fiz um doji, danado, certo? Média de 34, diminuímos a mão, e entramos vendidos, certo? Entramos vendidos aqui, diminuímos a mão e permanecemos vendidos. Aqui é uma reversão de tendência, pessoal. O gráfico subiu, fura de 34, 72, 79, repentinamente, muito forte, estoura comprado. E o que aconteceu? Que foi no leilão de fim da tarde, talvez tivesse dado para a gente pegar, talvez não. Aí vai do momento. Esse último movimento aqui, ó. Resumindo, pessoal, foram aproximadamente, ou exatamente, 3 entradas e 3 saídas certeiras, sem nenhuma inversão. Usando todas essas ferramentas de aconselhamento, todos esses indicadores, e usando a ferramenta de projeção, aliás, a ferramenta de retração de Fibonacci. Ok? Espero que tenha compreendido o vídeo. Caso não tenha compreendido, volte ele, veja com calma, volte novamente e veja com calma. Ok? Nós procuramos explicar realmente um passo a passo, né, como usar essa ferramenta de retração de Fibonacci nesse vídeo. Okay? Então, sem mais delongas, bons estudos para todos.
Sucesso. Bons traders e sucesso.